Como vencer a insônia durante as noites. 15 passos para ouvir a voz de Deus e ter paz, quando a noite não deixa a alma descansar. Há noites em que o corpo deita, mas a alma permanece em pé. Você apaga as luzes, fecha os olhos, tenta respirar fundo, tenta se convencer de que precisa dormir, mas a mente parece uma porta que não fecha. Os pensamentos correm como se tivessem vida própria. O coração acelera sem motivo claro. O silêncio do quarto se torna um palco para preocupações, lembranças, medos e perguntas que você não conseguiu responder durante o dia. Não é apenas falta de sono, é falta de paz. A verdade é que muitas noites de insônia não nascem do cansaço do corpo, mas do cansaço do espírito. O travesseiro recebe sua cabeça, mas o peso que está dentro de você não descansa. E você tenta mudar de posição. Você tenta se distrair. Olha o relógio, calcula quantas horas faltam até amanhecer. E quanto mais tenta dormir, mais acordado fica. Há uma luta que não acontece no colchão, mas dentro da alma. E ninguém vê, mas Deus vê. Existem batalhas que só aparecem quando o mundo dorme. Durante o dia você se ocupa, se distrai, tenta parecer bem, mas a noite revela o que o coração escondeu. E é por isso que muitas vezes a insônia é um chamado, não para sofrimento, mas para encontro. Quando o sono foge, muitas vezes é porque Deus quer que você finalmente pare, escute e derrame diante dele aquilo que tentou carregar sozinho. Não para te punir, mas para te consolar. Não para te desgastar, mas para te ensinar a descansar de verdade. Insônia espiritual não é descontrole. É convite. Convite para entregar o que pesa. Convite para silenciar a voz do medo e ouvir a voz do Espírito. Convite para entender que a paz não vem quando os pensamentos somem. A paz vem quando o Espírito Santo toma lugar dentro deles. Você não precisa lutar contra a noite. Você precisa aprender a habitá-la na presença certa. Porque quando o Espírito ocupa o espaço que preocupado ocupava, o descanso chega como fruto, não como esforço. Hoje, você não vai apenas buscar sono, você vai buscar Deus. E onde Deus entra, a alma finalmente encontra descanso. A noite deixa de ser inimiga. Ela se torna altar. Porque o mesmo Deus que fala de manhã, fala no silêncio profundo da madrugada. E quando Ele fala, até o coração cansado encontra repouso. Entendendo a insônia espiritual. Quando o problema não está nos olhos, mas na alma. A insônia que fere não é apenas a incapacidade de fechar os olhos, é a incapacidade de aquietar a alma. Você sente o corpo cansado, mas a mente acesa. Não é falta de sono, é excesso de carga emocional. E quando o Espírito Santo começa a revelar isso, você percebe que não é a cama que está desconfortável, é o coração. Não é o travesseiro que está errado. É a inquietação por dentro que não encontra lugar para descansar. Existem noites em que o sono não vem porque o dia não foi resolvido dentro de você. Coisas que você tentou ignorar, sentimentos que não enfrentou, conversas que ficaram presas na garganta, preocupações que empurraram sua paz para longe. O corpo tenta dormir, mas a alma está em alerta. É o Espírito mostrando que há algo que precisa ser colocado diante de Deus antes que o descanso volte a existir. A insônia espiritual não chega para torturar, ela chega para despertar consciência. Você pode estar se perguntando, por que minha mente não desliga? Porque o seu espírito está cansado de tentar carregar sozinho aquilo que só a presença de Deus pode sustentar. Quando a alma se enche de ansiedade, medo, culpa, pressão, expectativas e dores não tratadas, ela perde o direito ao descanso até que seja ouvida pelo céu. O Espírito Santo não ignora o grito silencioso da sua alma. Ele responde. E muitas vezes a resposta começa com inquietação,
para que você aprenda a parar e ouvir. A insônia se torna espiritual quando a noite vira cenário de luta e não de entrega. Mas hoje, Deus está te ensinando a mudar isso. Você não vai mais enfrentar a madrugada tentando controlar pensamentos. Você vai enfrentar entregando o coração. Porque a insônia espiritual só tem uma cura verdadeira: a presença de Deus. Ela não vem com remédios da mente, mas com rendição da alma. Quando você aprender a trazer o que dói para a presença do Espírito antes de deitar, o sono não será fuga, será consequência. O descanso não entra onde a alma está em guerra. Ele entra onde a alma está rendida. E hoje, você está aprendendo a transformar a noite em encontro, não em batalha. Porque Deus não te criou para lutar sozinho no escuro. Ele te criou para descansar na luz. Quando a noite não é inimiga, mas um chamado do Espírito. A primeira reação de quem sofre com insônia é lutar contra a noite. Você olha para o relógio, conta as horas que restam, calcula o cansaço do dia seguinte. A escuridão parece opressora e o silêncio parece acusador. Mas o Espírito Santo começa a revelar uma verdade profunda. A noite não é inimiga. Ela é o lugar onde Deus chama você para parar de correr e começar a sentir. A noite não te ataca. Ela expõe o que você tentou esconder durante o dia. Quando tudo silencia, sua alma fala. E quando sua alma fala, Deus fala com ela. Não para te culpar, mas para te cuidar. Não para aumentar sua ansiedade, mas para curar o que ela tenta controlar. Quantas vezes você tentou preencher o dia com tarefas, conversas, distrações, para evitar aquilo que só aparece quando a casa está quieta? Só que Deus não trabalha com fuga. Ele trabalha com verdade. E Ele escolheu o silêncio da noite, porque é ali que nada pode te distrair dele. Muita gente pensa que está insone porque perdeu o controle da mente, mas às vezes você está insone porque Deus quer que você perca o controle para que Ele assuma. O Espírito Santo não usa a noite para te torturar, Ele usa para te chamar. Quando você não consegue dormir, não significa que a paz foi embora, significa que Deus está te chamando para encontrá-la na fonte certa. Quantos momentos você já passou tentando parar de pensar? Mas parar de pensar não cura. Entregar cura. Evitar não resolve. Rendir resolve. A mente só silencia quando o coração encontra lugar para descansar. E é por isso que Deus te chama à presença antes do descanso físico. Ele sabe que enquanto o espírito estiver inquieto, o corpo não descansará. A noite é o convite de Deus para você não apenas desligar o corpo, mas abrir o coração. Pare de ver a madrugada como punição. Comece a enxergá-la como encontro. Quando a noite se tornar altar, o sono voltará como fruto da paz. A insônia deixa de ser batalha quando você aprende que a noite é lugar sagrado onde Deus não te pede esforço. Ele te pede entrega. E toda alma que se entrega na presença encontra o descanso que nenhum travesseiro consegue oferecer. O peso invisível que você leva para a cama. A maioria das pessoas pensa que dorme quando apaga a luz. Mas quem sofre com insônia sabe que a noite revela tudo o que o dia escondeu. O travesseiro não recebe só a sua cabeça. Ele recebe o peso que você tentou carregar em silêncio. Preocupações, projetos inacabados, conversas que machucaram, medos do futuro, lembranças que nunca foram tratadas. Nada disso desaparece quando você deita. Pelo contrário, é quando deita que elas se levantam. A mente não está inquieta sem motivo. Ela está tentando resolver o que você empurrou para depois. Mas existe uma verdade espiritual que o Espírito Santo quer te ensinar. Não é seu dever levar o dia para a cama. É seu dever entregar o dia a Deus antes de deitar. Insônia é muitas vezes o reflexo espiritual de uma alma que tenta segurar o que nunca deveria ter carregado sozinha.
Você não foi criado para dormir com preocupações debaixo do travesseiro. Você foi criado para dormi-las aos pés da cruz. A ansiedade lateja na madrugada porque o coração tentou administrar o que deveria ter sido entregue. A alma só encontra descanso quando aprende a separar o que é responsabilidade e o que é soberania. Há coisas que você resolve, há coisas que só Deus resolve. E noites sem sono revelam quando você confundiu essas fronteiras. Você pode estar tentando controlar o amanhã, quando Deus está apenas pedindo que você descanse no hoje. Você pode estar tentando segurar situações que só serão resolvidas quando você soltar. Muitas noites sem dormir não são falta de força, são falta de rendição. Porque o corpo dorme quando o coração descansa, e o coração descansa quando ele confia no Deus que não dorme. Hoje o Espírito Santo te confronta com amor. Não é que você não consegue dormir, é que você não conseguiu entregar. Antes de buscar sono, busque descanso na presença. Antes de tentar apagar pensamentos, coloque diante de Deus aquilo que te prende. Porque quando a alma entrega, o corpo descansa. Quando você solta, Deus segura. E quando você confia, a paz que excede entendimento começa a ocupar o lugar que antes era do medo. A noite não é o momento de carregar o dia, é o momento de devolvê-lo para Deus. Lutar contra a insônia não funciona. Se render funciona. Há uma batalha interna que quem sofre com insônia conhece bem. Quanto mais você tenta dormir, menos consegue. Você vira para um lado, vira para o outro, respira fundo, muda o travesseiro, muda o lençol, olha o relógio, calcula as horas restantes até amanhecer e nada. O corpo quer dormir, mas a mente parece acesa como se fosse meio-dia. E quanto mais você tenta forçar o descanso, mais ele foge. A insônia não se vence com força, ela se vence com entrega. Existe um ponto da madrugada onde você percebe que lutar cansa mais do que ficar acordado. Não é só o corpo que está em guerra, é a alma tentando controlar o que só Deus pode acalmar. Porque dormir não é desligar, dormir é confiar. A insônia revela quando o coração ainda está tentando ser seu próprio protetor, quando a alma acredita que, se ela não vigiar, tudo vai desmoronar. Mas Deus nunca pediu para você ser vigia da própria vida. Ele pediu para você descansar debaixo da vigília dele. A noite não exige esforço, exige rendição. Quando você tenta forçar o sono, sua mente entra em alerta. Quando você entrega sua mente a Deus, o Espírito Santo entra em ação. Não convide o sono, convide a presença de Deus. O sono é consequência da paz, e a paz é consequência da entrega. Não tente calar seus pensamentos. Apresente-os a Deus. Não tente apagar emoções. Entregue-as ao Espírito. O repouso não entra quando você vence a noite. Ele entra quando você para de lutar e deixa Deus governar a noite com você. O Espírito Santo não espera você dormir para trabalhar. Ele trabalha enquanto você descansa. Quando você solta o controle, você não perde força. Você encontra descanso. E é nesse momento que o coração começa a baixar a guarda. O corpo desacelera, a respiração encontra ritmo. E a paz começa a vencer o lugar que antes pertencia à ansiedade. O sono chega quando a alma não está mais lutando por ele, mas confiando no Deus que o dá, aprendendo a respirar com o Espírito Santo. Quando a insônia chega, uma das primeiras coisas que você perde é o ritmo. O corpo fica tenso, o peito aperta, a respiração fica curta. A mente corre, o coração acelera e o corpo entra em modo de alerta, como se estivesse em perigo. Mas não há ameaça no quarto. O perigo está no excesso de controle, na falta de entrega, na alma tentando carregar mais do que aguenta. É aí que o Espírito Santo entra não apenas para acalmar pensamentos, mas para ensinar a respirar outra vez. Respirar não é só movimento físico, é espiritual.
No Éden, Deus soprou fôlego no homem. Vida entrou na alma pelo sopro de Deus. E hoje, quando a noite pesa, o Espírito Santo volta a soprar descanso, trazendo de volta aquilo que o medo tentou roubar: ritmo, paz, equilíbrio, descanso interior. Ele não entra para te apressar, ele entra para te alinhar. Ele não exige movimento, ele ensina repouso. Ele te faz perceber que descansar não é parar de respirar, é aprender a respirar com ele. Quando você inspira profundamente e entrega, algo acontece. O peito deixa de ser prisão e vira altar. Cada respiração se torna oração silenciosa. Cada exalação solta um peso, uma preocupação, uma cobrança, um medo. A mente entende que não está mais sozinha e o coração relembra quem está no comando. Não é você quem sustenta o ar, é Deus quem sustenta você. Cada ciclo de respiração guiada pelo Espírito é como dizer: eu solto, eu confio, eu descanso. Toma minha noite, governa meus pensamentos, acalma meu coração. A respiração não é apenas biológica para o cristão. É espiritual, é exercício de rendição. É lembrar que você não está sobrevivendo ao ar, você está sendo sustentado pelo sopro que nunca cessa. Quando você respira com consciência da presença, a madrugada deixa de ser agitação e começa a ser encontro. O Espírito Santo te ensina a respirar como quem vive pela graça e não pelo esforço. Como quem descansa porque Deus está acordado, como quem entende que o controle nunca foi seu, mas o cuidado sempre foi dele. A paz começa no fôlego, a alma se abre no silêncio. E o Espírito entra quando você para de correr e simplesmente respira com ele, liberando o dia do Espírito antes de liberar o sono do corpo. A noite não começa quando você deita. A noite começa quando o seu coração decide que o dia terminou. E muitas pessoas lutam para dormir porque carregam o dia até a madrugada, como se ainda precisassem resolver cada pensamento, consertar cada detalhe, controlar cada situação. O problema não é falta de sono, é excesso de continuidade. Sua alma ainda está presa em tudo o que aconteceu, tudo o que poderia ter sido diferente, tudo o que você não conseguiu finalizar, tudo o que teme enfrentar amanhã. O Espírito Santo não te chama para deitar. Ele te chama para encerrar, antes de deitar. Há um momento sagrado, mesmo que dure apenas alguns segundos, em que você decide: este dia não me pertence mais. Eu o entrego ao Senhor. E quando você faz isso, você tira o peso das emoções do travesseiro e coloca no altar de Deus. Não é fuga, é obediência. Não é irresponsabilidade, é fé. A alma não descansa enquanto acredita que precisa governar o que pertence a Deus. Muita insônia nasce do medo de perder o controle, da culpa pelo que não foi feito, da pressão de tentar ser suficiente quando o dia já terminou. Mas o Espírito Santo te ensina que o descanso não é merecido, é concedido. Ele não te pede para terminar tudo. Ele te pede para confiar que Ele continua trabalhando onde você parou. O Deus que criou o mundo em 6 dias também criou o descanso. Não para Ele, mas para você. Quando você entrega o dia antes de deitar, algo sobrenatural acontece. A alma respira alívio. A preocupação perde espaço. A mente deixa de cobrar, de comparar, de reviver. E o corpo entende que agora pode desligar, porque o Espírito não está tentando segurar o que Deus já assumiu. A noite não é um prolongamento do dia. A noite é o lugar onde a graça assume aquilo que sua força não concluiu. A pergunta não é como eu durmo. A pergunta é o que eu ainda não entreguei. Porque dormir é consequência da paz, e a paz é consequência da entrega. Quando o coração aprende a soltar antes de deitar, o sono deixa de ser batalha e se torna recompensa. Agora respire fundo, solte o dia e diga no seu espírito: Senhor, o que foi vivido, eu entrego. O que não consegui resolver, te entrego.
O que vem amanhã está nas tuas mãos. Eu encerro, tu continuas, identificando os ataques noturnos na mente e calando a voz do medo. Existem pensamentos que só aparecem à noite. Durante o dia você consegue ignorar, empurrar para o fundo, se ocupar, se distrair. Mas quando o silêncio chega, eles tentam falar mais alto do que a sua fé. De repente, preocupações aumentam, medos se multiplicam, inseguranças ganham forma. A mente começa a criar cenários que nunca aconteceram, mas que fazem você sentir medo como se fossem reais. E quando isso acontece, você não está apenas lutando contra a insônia. Você está lutando contra uma guerra espiritual que tenta roubar sua paz enquanto o mundo dorme. O inimigo sabe que a madrugada é momento de vulnerabilidade emocional. Ele sabe que é quando o corpo está cansado e a mente mais sensível. E é por isso que ele tenta usar a noite para plantar dúvida, ansiedade, inquietação e medo. Mas o Espírito Santo te ensina a discernir. Nem todo pensamento é seu. Nem toda preocupação nasceu em você. Nem toda voz que surge na noite vem do seu coração. Algumas surgem para testar sua fé, roubar sua paz ou enfraquecer sua esperança. No entanto, quem tem o Espírito Santo não combate pensamentos com força. Combate com verdade. A verdade não argumenta com o medo. Ela o silencia. Quando a voz do medo diz, algo ruim vai acontecer, a verdade diz, Deus está comigo. Quando a voz da ansiedade diz, você não consegue, a verdade diz, o Senhor é minha força. Quando a solidão tenta gritar, você está sozinho, o Espírito responde, eu jamais te deixarei. A madrugada, para muitos, é campo de batalha. Para quem serve a Deus, ela se torna altar de autoridade. O Espírito Santo não te ensina a fugir dos pensamentos. Ele te ensina a identificar sua origem e vencê-los com a presença. Você não precisa brigar com eles, precisa substituí-los. No escuro, você não precisa de controle, precisa de luz. A luz de Cristo que entra na mente ilumina a verdade, expõe o engano e devolve paz ao coração. Quando você percebe que não está lutando contra sua mente, mas defendendo sua paz, algo muda. O medo perde poder. O pensamento perde força. A noite deixa de ser ameaça e se torna ambiente de encontro com Deus. Porque enquanto o mundo dorme, o céu trabalha. E o Espírito Santo está ali para te lembrar. Você não está sendo atacado. Você está sendo treinado para descansar na presença do Deus que nunca perde batalhas, nem durante o dia, nem na madrugada. Quando você entende isso, a insônia perde fôlego. Porque agora você sabe que a noite não é domínio do medo, é domínio da presença. Quando a voz de Deus começa a sussurrar no silêncio. Há um momento na madrugada em que tudo parece quieto demais. As ruas dormem, as notificações cessam, a casa silencia. É nesse instante que muitos entram em desespero, porque o silêncio amplifica pensamentos. Mas para quem aprende a ouvir o Espírito Santo, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna lugar de revelação. Deus fala quando o mundo se cala. Não com gritos, mas com sussurros que só quem está em busca consegue perceber. Você pode tentar lutar contra o silêncio, procurar distrações, preencher o vazio, fugir da quietude. Mas Deus não compete com barulho. Ele trabalha no ambiente onde a alma fica exposta, onde não há ruído suficiente para anestesiar a verdade. Muitas vezes você não ouve Deus durante o dia porque a mente está ocupada demais, o coração está acelerado demais, a rotina exige demais. Mas à noite, no silêncio profundo, o céu se inclina para falar com você. E como Deus fala? Ele não entra com urgência, ele entra com paz. Ele não invade a mente, ele envolve o espírito. Ele traz ideias que não são só pensamentos, são respostas.
Ele traz memórias que não são apenas lembranças, são curas. Ele traz palavras internas que não são fruto da ansiedade, mas fruto da presença. Às vezes, ele te lembra de algo simples. Eu estou contigo. Às vezes, ele te mostra algo profundo que você ignorou o dia inteiro. Às vezes, ele apenas te envolve em uma quietude que nenhum medo consegue interromper. A diferença entre a insônia que sufoca e a madrugada que cura é a presença. Onde o Espírito Santo está, o silêncio não oprime. Ele revela. Onde Deus está, a quietude não pesa. Ela transforma. O segredo não é tentar ouvir com os ouvidos. É ouvir com o Espírito. É estar sensível àquele toque invisível que acalma, ao pensamento que tranquiliza, ao alívio que chega sem explicação. A paz não vem quando as respostas chegam. A paz vem quando Deus chega antes das respostas. A noite não é apenas tempo de descanso, é tempo de encontro. Quem aprende a ouvir Deus no silêncio nunca mais teme a madrugada. Porque entende que escuridão não é ausência de presença, é cenário para a revelação. E quando o Espírito Santo sussurra, até a alma mais inquieta encontra direção. A pergunta não é, por que estou acordado? A pergunta é, o que o Senhor quer me mostrar enquanto estou aqui? E quando você começa a perguntar isso, o silêncio deixa de ser peso e se torna porta. Transformando a cama em altar, não em campo de guerra. A cama deveria ser um lugar de descanso, mas para quem sofre com insônia emocional e espiritual, ela se torna um campo de batalha, um espaço onde pensamentos lutam, onde medos falam alto, onde lembranças surgem, onde culpas acordam. Você deita para descansar, mas parece que o coração deita para lutar. E quando a mente vê o travesseiro, ela não entende que é hora de dormir, ela entende que é hora de enfrentar. Mas hoje, o Espírito Santo te mostra um segredo espiritual. O que define seu descanso não é a cama, é o ambiente espiritual que você constrói nela. A cama não pode continuar sendo lugar de ansiedade, tensão ou cobrança. Ela precisa se tornar altar, lugar onde você entrega, não onde você resiste. Lugar onde você se rende, não onde você tenta controlar. Lugar onde você respira Deus, não medo. O descanso começa quando você troca a postura de luta pela postura de adoração. Transformar a cama em altar não é ritual complexo, não é fórmula humana, é decisão espiritual. É deitar e dizer em silêncio, Senhor, este lugar te pertence. Minha mente não manda mais aqui. Meu medo não governa mais aqui. Meu coração não carrega mais sozinho. Eu descanso debaixo do teu cuidado. Quando você faz isso, a cama deixa de ser cenário de guerra mental e se torna território da presença. E onde a presença habita, a paz governa. Você não precisa lutar para descansar. Você precisa convidar quem traz descanso. Não espere o sono chegar para buscar Deus. Busque Deus até o sono chegar. Não deite para lutar com pensamentos. Deite para entregar pensamentos. O travesseiro pode segurar sua cabeça, mas é Deus quem sustenta sua alma. E quando Ele assume esse lugar, o corpo segue o espírito. A mente desacelera, o coração abaixa as armas e o descanso chega não como fuga, mas como fruto. A cama foi criada para ser símbolo de descanso. E descanso não é ausência de pensamento, é presença de paz. A paz que excede entendimento não nasce quando as circunstâncias mudam. Ela nasce quando o Espírito Santo entra no ambiente. E ele entra onde é convidado. Não lute para dormir. Adore até descansar. Porque quando você transforma a cama em altar, o inimigo perde o direito de fazer dela campo de guerra. O descanso não é conquista, é herança. E agora você está aprendendo a tomar posse dela, quando o coração precisa descansar antes do corpo. O corpo não dorme quando o coração ainda está lutando. Você pode estar deitado, imóvel, no escuro, com os olhos fechados, mas se o coração está agitado, ele avisa a mente que ainda há perigos.
ainda há pendências, ainda há batalhas internas para resolver. O sono não obedece ao corpo, ele obedece ao estado da alma. Por isso muitas pessoas ficam horas na cama esperando que o corpo descanse, quando, na verdade, o que precisa descansar primeiro é o espírito. Você não perde sono porque está fraco, você perde sono porque está vigilante emocionalmente. A alma, quando não encontra descanso, ativa defesa, ativa pensamento, ativa vigilância. Não é o travesseiro que está errado, é o coração que não baixou as armas. E o Espírito Santo te revela algo profundo. Você não pode dormir enquanto ainda acredita que precisa se proteger sozinho. O descanso começa quando você reconhece que não é o guardião da própria vida. Deus é. Muitas vezes, a insônia é a alma dizendo: eu estou cansada de ser forte. E é nessa confissão silenciosa que Deus encontra espaço para agir. Ele não te pede para parar de sentir, ele te pede para parar de segurar. Há uma diferença entre ser responsável e ser controlador, entre se importar e se sobrecarregar, entre cuidar e tentar ser Deus na própria história. O Espírito Santo te chama para aprender a confiar antes de deitar, não depois. O corpo segue o espírito. Quando o coração descansa, o corpo descansa também. Antes de dormir, pergunte à sua alma: eu estou carregando o que é meu ou o que é de Deus? Coloque o que pertence ao céu nas mãos do céu. Não adormeça como quem guarda o mundo. Adormeça como quem sabe que está sendo guardado. O descanso não é conquista de quem luta muito. É presente de quem confia profundamente. Quando você entrega o coração à presença, o corpo entende que está seguro para descansar. O Espírito Santo acalma a alma e então a alma autoriza o corpo a desligar. A noite não é inimiga. O medo de soltar é. A cura vem quando você entende que para dormir não basta fechar os olhos. É preciso abrir a alma e permitir que o Espírito Santo assuma o turno da noite por você. Ele não dorme, ele não falha, ele não abandona. E quando seu coração descansa nele, o sono deixa de ser esforço e se torna consequência da paz que habita dentro de você. A oração que acalma, não a oração que cobra. Muitas pessoas tentam orar antes de dormir e mesmo assim continuam acordadas, inquietas, agitadas. E talvez você já tenha experimentado isso. Você começa a orar, mas sua oração não descansa a alma. Ela acelera. Ela vira lista, vira cobrança, vira desespero travestido de espiritualidade. Em vez de encontrar paz, você começa a sentir que precisa convencer Deus a agir. E quando a oração vira obrigação e não encontro, o coração continua cansado e o sono não chega. A oração do descanso não é a que tenta mudar tudo, é a que entrega tudo. Não é a que busca respostas imediatas, mas a que se rende ao Deus que sabe a hora certa de agir. A oração que acalma a alma não grita, não briga, não argumenta com o céu. Ela se deita nos braços de Deus. Ela respira a presença. Ela se torna silêncio cheio de confiança. Porque há momentos em que falar não resolve mais. Apenas estar na presença cura. Jesus não disse: venham a mim os fortes e disciplinados. Ele disse: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Descanso não nasce de orações ansiosas, nasce de entrega sincera. A oração que derruba gigantes é poderosa, mas a oração que derruba pesos internos é libertadora. Você não perde fé ao descansar, você demonstra fé ao descansar, porque a fé que acalma diz: eu fiz o que pude, agora Deus faz o que eu não posso. Noite não é hora de ser guerreiro, é hora de ser filho. Filho não precisa provar força ao pai, ele apenas se recolhe no peito dele. Quando você transforma a oração noturna em encontro e não em exigência, o Espírito Santo entra. Ele organiza pensamentos, limpa emoções, acalma respirações,
pacifica o espírito. Ele não acelera sua mente. Ele silencia. Ele não pede que você resolva. Ele te lembra que ele governa. Nessa hora, a alma entende que está segura, que não precisa vigiar, que não precisa controlar. E o corpo entende que pode dormir. A oração que cura a insônia é simples, humilde, rendida. É aquela onde você diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio na minha capacidade de resolver. E é nesse lugar de rendição que o milagre do descanso começa. Porque quando você ora para descansar e não para merecer descanso, Deus faz o que só Ele pode fazer. Ele troca o peso pela paz, alimentando a alma com a palavra para silenciar a ansiedade noturna. Pensamentos ansiosos precisam de alimento para sobreviver. Eles vivem do e se, do como vou resolver, do e se der errado, do e se amanhã for pior. Quando você deita sem colocar a palavra de Deus na mente, seus pensamentos entram na madrugada com mais força do que sua fé. A mente vazia na noite não descansa. Ela cria cenários, ela inventa ameaças, ela se perde em possibilidades. E é por isso que o Espírito Santo te lembra: quem quer paz na madrugada precisa alimentar o espírito antes de alimentar a preocupação. A palavra não é apenas um livro. Ela é luz, ela é escudo, ela é descanso. Quando você lê ou medita nas Escrituras antes de dormir, você não está apenas fazendo uma prática devocional. Você está colocando sentinelas espirituais na porta da sua mente. Você está enchendo o coração com aquilo que vence o medo, com aquilo que confronta a mentira, com aquilo que cura os pensamentos. O mundo treina sua mente para preocupação. Deus treina sua mente para confiança. Não é sobre decorar versículos, é sobre permitir que eles se tornem travesseiro espiritual. Versículos como: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando essa verdade entra no coração, o corpo começa a respirar diferente. A alma para de lutar. A mente perde o impulso de se defender. Porque onde a palavra entra, a ansiedade perde espaço. Você não vence a insônia debatendo com pensamentos. Você vence trocando a fonte deles. A ansiedade diz: e se eu não conseguir dormir? A palavra responde: o Senhor dá aos seus enquanto dormem. A preocupação diz: eu não tenho controle. A palavra diz: o controle nunca foi seu. A angústia diz: e se tudo der errado? A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tente enfrentar a madrugada com a força da razão. Enfrente com a força da verdade. Uma mente cheia de Bíblia não fica cheia de medo. Um espírito alimentado não entra em colapso emocional no silêncio da noite. Antes de fechar os olhos, abra a alma para a palavra. Antes de tentar dormir, permita que Deus fale. Porque quando Deus fala, o inimigo se cala. E quando a verdade entra, a paz ocupa o lugar que a ansiedade tentava dominar. A palavra é o abrigo onde o coração se recolhe quando o mundo dorme. Quando Deus usa a noite para curar o que você não consegue enfrentar de dia. Existem dores que você empurra para longe durante o dia. Você se ocupa, se distrai, se envolve com tarefas, conversa, decide, resolve, age. Mas quando a noite chega e tudo silencia, aquelas dores que você achou que estavam esquecidas começam a pulsar novamente. Não é coincidência. A noite revela o que a rotina tenta enterrar. E o Espírito Santo quer que você entenda algo profundo. Há feridas que Deus cura na madrugada, porque é nesse horário que você está vulnerável o suficiente para ouvir, sentir e entregar. Algumas dores são tão profundas que o coração constrói muros ao redor delas. Durante o dia, esses muros te protegem de desabar, mas à noite eles se tornam prisões. A insônia, muitas vezes, é a alma dizendo: eu não estou curada ainda. E Deus, em seu amor, não desperdiça esse momento. A noite não é punição, é tratamento.
É quando ele toca o que você evita. É quando ele traz à memória o que precisa ser restaurado. Não para te machucar, mas para te libertar. Você pode estar sofrendo não porque está fraco, mas porque está sendo curado. Cicatrização dói, mas cura libertadora também. O Espírito Santo usa o silêncio para te mostrar onde a tua alma ainda sangra. Ele te confronta sem violência, te revela sem te envergonhar e te trata sem te destruir. Ele abre a porta da dor para que você aprenda a atravessá-la com ele, e não sozinho. Você não está desmoronando, está sendo reconstruído. Deus, muitas vezes, cura no turno que ninguém vê. Enquanto o mundo dorme, ele arranca raízes de tristeza, desfaz nós emocionais, limpa memórias, fortalece partes internas que estavam frágeis demais para serem tocadas à luz do dia. Por isso, não se assuste quando lembranças vierem, quando emoções aparecerem, quando lágrimas caírem na madrugada. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de tratamento do céu. Não lute contra esse processo. Abrace, permita, entregue. Quando você deixa Deus acessar a dor perde o direito de controlar sua vida. E o descanso começa a se aproximar, porque a cura abre espaço para o repouso. Você não está acordado por acaso. Você está no consultório de Deus. E Ele não apenas trata, Ele restaura. Ele não apenas revela, Ele cura. Quando o amanhecer chegar, você não será a mesma pessoa que deitou tentando dormir. Você será alguém que levantou sendo tocado por Deus na hora em que ninguém viu, recebendo o descanso como dom e não como conquista. Muita gente passa a vida acreditando que descanso é recompensa, que primeiro você precisa merecer, realizar, controlar tudo, provar força, mostrar produtividade e só depois pode descansar. Mas o Espírito Santo te ensina uma verdade completamente diferente. Descanso não é prêmio, é presente. Não é conquista de quem fez o suficiente, é dádiva de quem entrega o controle. Você não dorme porque venceu o dia. Você dorme porque confia no Deus que governa a noite. A insônia muitas vezes nasce dessa mentalidade de desempenho. Você deita ainda tentando resolver tudo, ainda carregando a sensação de que falta algo, de que você não fez o bastante, de que precisa vigiar, pensar, analisar, planejar. E quando seu coração acredita que precisa fazer mais do que Deus pediu, o descanso foge. Mas quando você entende que descanso é graça, a alma respira outra vez. Deus não espera que você termine tudo. Ele espera que você confie que Ele completa o que você não consegue. Há pessoas que só descansam quando sentem que têm controle. Mas o descanso verdadeiro só aparece quando você reconhece que não precisa ter. A fé que descansa não diz, eu dei conta. Ela diz, Deus dará conta. O corpo não relaxa quando a mente domina. Ele relaxa quando o espírito se rende. Há um lugar de descanso em Deus onde você não precisa ser forte, produtivo, perfeito ou capaz. Apenas disponível. Disponível para ser cuidado, sustentado, acalmado, embalado pela presença que nunca dorme. Lembre-se, Deus criou o descanso antes do pecado existir. O descanso não foi um remédio para a fraqueza humana, foi um presente para um espírito que nasceu para viver em paz. Quando você entende isso, o sono deixa de ser algo que você precisa conquistar e se torna algo que você recebe. Como quem recebe afeto, como quem recebe cuidado, como quem recebe colo, porque descanso é isso. Deus te dizendo que Ele cuida de você enquanto você descansa. Quando o coração descansa, o corpo segue. Quando a alma solta, o sono vem. Não se cobre. Não se force, não se culpe pela noite que ainda não dormiu. Em vez disso, se abra para a presença que dá descanso até quando o sono ainda não chegou. Porque descansar começa no espírito e só depois chega aos olhos.
O descanso é um abraço divino, não um troféu humano. Deus não te chama para dormir porque você merece. Ele te chama para dormir porque Ele cuida. Acordar com propósito, quando o amanhecer revela a paz que a madrugada gerou. O descanso verdadeiro não se mede pelo número de horas dormidas, mas pela paz que você encontra ao amanhecer. Há pessoas que dormem muito e acordam cansadas, vazias, irritadas, desanimadas. E há outras que, mesmo tendo enfrentado uma noite difícil, despertam com o coração firme, o espírito alinhado e a mente mais leve. A diferença não está no travesseiro, mas na presença. Quando a madrugada se torna altar, o amanhecer se torna renascimento. Você não foi criado apenas para descansar à noite. Você foi criado para despertar com propósito. Quando Deus acalma a alma antes de acalmar o corpo, o dia não começa com peso, mas com direção. A mente não desperta em guerra, mas em paz. O coração não acorda correndo, mas caminhando na graça. E é nesse despertar que você percebe que a cura começou. Quando aquilo que te cansava ontem já não domina seus primeiros pensamentos hoje. O Espírito Santo te desperta não para o caos, mas para o chamado. O inimigo quer que você acorde lembrando do que falta. Deus quer que você acorde lembrando de quem está com você. Há uma diferença profunda entre acordar para lutar e acordar para viver. Quem descansa em Deus não acorda com medo do dia. Acorda com fé no propósito. Acorda sabendo que não está sozinho, que não precisa carregar o amanhã nos ombros, que cada passo será guiado e sustentado. A insônia espiritual começa a perder força quando você entende que a madrugada não foi tempo perdido. Foi tempo de tratamento. Deus trabalhou enquanto o mundo dormia. Ele organizou o que parecia bagunça, fortaleceu o que estava fraco, silenciou o que gritava, iluminou o que estava escuro e colocou paz onde havia tormenta. Por isso, quando o sol nasce, você não levanta apenas mais um dia. Você levanta uma versão mais descansada, mais consciente e mais conectada com o céu. O amanhecer é a prova de que você não vive por esforço, mas por graça. É a lembrança de que a noite não te venceu. Pelo contrário, a noite te ensinou, ela te curou, ela te refinou. E agora, o novo dia te chama não para sobreviver, mas para caminhar com a tranquilidade de quem sabe que o mesmo Deus que sustentou a madrugada sustenta as horas que virão. Quem entrega a noite a Deus não acorda escravo do dia, acorda filho, guiado, cuidado e renovado pela presença que não dorme, quando a noite deixa de ser medo e se torna encontro. Há momentos em que você acreditou que a madrugada era inimiga, que o silêncio era ameaça, que a insônia era punição, mas agora você sabe, a noite nunca foi contra você. Ela era cenário do cuidado de Deus. O quarto escuro onde você chorou não foi lugar de abandono, foi lugar de reconstrução. A mente inquieta que parecia fraqueza era, na verdade, um coração pedindo socorro ao céu. E Deus respondeu. Ele não te deixou enfrentar a madrugada sem Ele. Ele entrou no escuro com você. O descanso começou antes do sono. Ele começou quando você parou de lutar sozinho. Quando você tirou o peso do peito e colocou nos braços de Deus. Quando entendeu que fé não é controlar, é confiar. A insônia não foi derrota espiritual, foi convite espiritual. Convite para parar de ser forte demais. Convite para aprender a ser filho e não guerreiro o tempo todo. Deus não quis que você vencesse a madrugada com esforço. Ele quis que você vivesse a madrugada com Ele. Agora, você entende que não precisa temer as horas silenciosas, porque o lugar onde parecia solidão se tornou lugar de presença. O travesseiro que parecia pesado se tornou altar. A respiração que era ansiosa se tornou oração. O pensamento que corria se tornou rendição, e aquilo que tentava roubar sua paz se tornou prova de que Deus nunca abandona os que confiam nele.
O descanso verdadeiro não é apenas fechar os olhos, é abrir o espírito para ser cuidado pelo céu. É lembrar, enquanto o corpo repousa, que Deus permanece acordado. A paz não veio porque tudo se resolveu. A paz veio porque você entregou tudo a quem resolve. E agora, quando a noite voltar, ela não encontrará alguém lutando. Encontrará alguém rendido. Alguém que sabe que dormir é um ato de fé. É o corpo dizendo: eu posso descansar porque meu pai está acordado. Você não venceu a insônia sozinho. Você aprendeu a descansar acompanhado. E onde a presença está, o medo perde voz. O pensamento perde força e o descanso deixa de ser distante. A noite será para sempre um lembrete. Deus me encontra quando o mundo dorme e o meu coração descansa quando ele chega. Este vídeo termina, mas sua paz não termina aqui. O Espírito Santo permanece, na noite, no silêncio, no travesseiro e dentro de você. E quando você deitar hoje, diga em paz: Senhor, cuida da minha alma, eu descanso em Ti.